Preciso ter perto de mim pessoas que são leais e que tenham firmeza e liberdade para me falar onde preciso mudar. Sim, que tenham liberdade de me confrontar em amor. Ser leal a alguém significa importar-se o suficiente para confrontar em amor essa pessoa. Estamos compartilhando hoje sobre Elias e Eliseu, a lealdade e o companheirismo de Eliseu para com Elias. Fique comigo, discipulado na vida. Pela terceira vez, Elias pediu para Eliseu deixá-lo em Gilgal, em Betel e agora em Jericó. Elias deu uma ordem para que Eliseu ficasse, mas Eliseu recusou essa ordem, recusou a fazê-lo. Era importante continuar com Elias. Eliseu já possuía discernimento profético de que algo muito importante estaria acontecendo. E o suficiente para ele estar envolvido e querer estar perto para isso que Deus estaria fazendo. Então, não somente Eliseu, mas também os profetas das várias escolas já tinham discernido que algo importante estavam conscientes de que algo importante estava prestes a acontecer. E Eliseu fez um juramento que ele não deixaria o seu Senhor, sim, por nenhuma razão. Lá quando Elias jogou o manto sobre Eliseu e fez dele o seu sucessor, em 1 Reis 19:20, Eliseu diz assim: eu te seguirei. E Eliseu cumpre essa promessa, não deixando o seu mestre. Fica evidente, então, a lealdade de Eliseu para com Elias. Parece que Deus arrumou um discípulo na medida certa para o Elias. Sim, Eliseu é alguém que gruda em Elias. Elias, tão solitário, tem agora um discípulo que gruda nele, que não o deixa. A mim me parece que essa expressão, que essa resposta de Elias, dizendo eu vou te seguir, eu não te deixarei, ela expressa uma convicção divina que Eliseu vai ganhando no tempo, com o tempo, caminhando com o Elias. Uma convicção divina baseada no caráter de Deus, em Deus que ele foi conhecendo a partir da caminhada dele com Elias, e não uma convicção divina baseada somente em Elias. A convicção divina de eu caminhar com o discipulador precisa vir da minha relação com Deus. Então, se eu não tenho uma relação com Deus, com Jesus, que me possibilita ter uma convicção divina para caminhar com o discipulador, eu vou ter dificuldades para ter essa lealdade, essa entrega, esse vínculo de coração. Quando os profetas foram falar com Eliseu, dizendo que o seu mestre seria elevado, Eliseu responde que ele sabe. Mas é importante aqui perceber que os profetas sabem, então, que Eliseu tem uma relação com Elias, que há um papel de Eliseu no ministério de Elias, um papel diferenciado. Eles sabem do vínculo entre eles. E agora, a relação de um discipulado entre Elias e Eliseu, então, acontece por causa desse ministério profético do Elias. O chamado une os dois, mas é uma união não só de visão de chamado profético. A lealdade de Eliseu demonstra que é uma união que vai além do chamado, é uma união de visão e de coração. Nós podemos ter uma relação ministerial com alguém que nós temos a mesma visão ministerial, o mesmo sonho, mas não necessariamente uma união de coração, uma entrega de coração. Mas quando nós temos uma entrega de coração, não só uma união de visão, mas uma união de visão e de coração, a sinergia é muito maior, muito maior. Quando Eliseu diz que ele vai seguir a Elias, ele expressa uma submissão para viver um processo. Ele sabe que ele entra num processo de ser um discípulo do Elias e que ele vai completar esse ciclo.
Então, de sua vida como discípulo de Elias. Aqui é importante que nós tenhamos consciência que a interdependência no discipulado possibilita um discípulo crescer conforme Deus quer que ele cresça, não conforme a imagem e semelhança do seu discipulador, ou que o seu discipulador imagina que ele deva ser, mas que ele cresça conforme Deus quer que ele cresça. Pode então surgir um ministério como sucessão desse discipulador, com o mesmo DNA do discipulador, mas que seja relevante para esse tempo. Isso é muito interessante, porque nós temos hoje tanta dificuldade em ver processos claros e saudáveis de sucessão. Não sucessão de papéis, como eu tenho falado, mas sucessão de visão, de continuidade de visão de chamado. Pensando como um Eliseu, eu busco seguir pessoas que são e fazem aquilo que eu quero ser e fazer. Pessoas que estão à minha frente, que podem me impulsionar e que são visionárias, me levando, me impulsionando a ser aquilo que Deus quer que eu seja. Pensando como um Elias, alguém que quer ter e caminhar com Eliseu, impulsionar e levar outros a crescer, eu percebo que muitas vezes nós desenvolvemos uma liderança grande em nossos ministérios, uma influência muito grande, e que pensando em Eliseus, pensando em processos, pessoas para um processo de sucessão, talvez nós tenhamos que pensar em mais de uma pessoa, pensando mais pessoas para papéis específicos ou funções específicas nas áreas de liderança e influência que nós temos. Não uma pessoa só, para toda a influência que temos. Isso pode fazer sentido em sua realidade também. Então, com isso, se nós queremos fazer um bom processo de sucessão, nós necessitamos ter em nossa vida alguém com papel de Elias. É esse papel de Elias. Para que nós possamos, então, em nossa vez, em nosso tempo, desempenhar um bom papel de Elias para outros Eliseus. Eu quero lembrar aqui de Edmund Chan, quando ele relata que ele fez o processo de sucessão na sua igreja local, a tempo de ver um novo processo de sucessão ainda acontecer. Ainda em vida, ver aquele para quem ele passou o bastão da igreja local, passar o bastão para outro. Quem é Elias em sua vida? Para quem você está sendo Elias? Seja intencional. Cresça de forma intencional e leve outros a crescer de forma intencional. Estamos estudando o módulo Elias, formando a próxima geração. Queremos deixar um legado de discípulos e discípulas que crescem intencionalmente. Um abraço.